Bom, vetores, gente. A gente vai encerrar o assunto vetores com a segunda parte de teoria, tá? E vamos fazer exercício. Vamos ver o quanto tempo a gente gasta na teoria. Teoria é mais rapidinha, depois a gente entra nos exercícios. Essa segunda parte de vetores, ela vai trabalhar basicamente com decomposição, que foi o que faltou. Faltaram 2 itens, né? Eu coloquei aqui, ó. Os itens que a gente selecionou para poder aprender no assunto. Já começou na semana passada, tá? Nós estamos na semana 5, né, de física. Então, o conceito de vetor, vetores iguais e vetores opostos, soma de vetores, subtração de vetores. A gente parou aqui. O que falta para hoje é escrevendo vetores a partir dos seus versores e decomposição de vetores. Aí, fechou a teoria, tá bom? Beleza? E aí depois a gente faz os exercícios. Bom, gente, vamos lá então. Na verdade, o conceito de versor, ele já é uma preparação para decomposição. A ideia de versor, eu vou lançar ela aqui, depois a gente pega essa ideia, então vamos fazer decomposição de vetor, tá? Bom, vamos lá então, vamos começar com versor. Versor. Tá. Gente, o nosso espaço, ele é tridimensional, certo? O nosso espaço, ele é tridimensional. Vamos imaginar, só que na física a gente não estuda, pelo menos no ensino médio, né? Nós não estudamos movimentos em 3 dimensões. O máximo que a gente faz é em 2, né? Primeiro em uma, na reta, né? Uma trajetória retilínea, uma trajetória retilínea, uma trajetória retilínea. Aí agora em 2. Então, como a gente trabalha em 2 dimensões, tenta imaginar que o nosso plano não é um espaço, é um plano. A gente usa o termo espaço em 3D, né? Aqui é um plano. Esse plano ele tem grades, tá? Essas grades, elas são, na verdade, medidas, tanto na horizontal como na vertical. Quando a gente trabalhava na cinemática, anteriormente, né, até a semana passada aí, a gente tinha uma reta que era graduada. Então eu fazia isso aqui, lembra, ó? Deixa eu fazer aqui um rascunho. Eu fazia isso aqui, ó. Eu punha uma reta na tela, colocava um 0 e ia graduando, certo? Agora, eu não vou mais ter uma reta. Eu vou ter 2 retas. Eu estou criando um espaço vetorial. Sabia que isso aqui chama espaço vetorial? Ó. Só que aqui é um espaço vetorial de 2 dimensões, né? Tá? Aqui. Vocês estão, então, visualizando aquela grade, né? Aquela grade. O que é aquilo ali? Você pode imaginar que aquilo é um conjunto de coordenadas cartesianas. Tá? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Espera um pouquinho. Lá vai ele com os rolos dele. Aqui, eu acho que aqui dá. Pronto. Lá vai ele inventar as modas dele. Aqui. Tá aqui. Pronto, perdão, gente. Se vocês estiverem vendo a tela cheia, não falem nada. Então, ó, eu vou criar um espaço vetorial, tá? Esse espaço vetorial, ele tem uma dimensão x e uma dimensão y. Certo? Aqui, ó, um x e um y. Eu vou definir, então, para cada dimensão, um vetorzinho pequeno que vale 1. 1. Eu vou ter um vetorzinho x que vale 1
e vou ter um vetorzinho y que vale 1. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou definir aqui um vetorzinho. Esse vetorzinho aqui, ó, ele vale x igual a uma unidade vetorial. Por exemplo, se for força, vai valer 1 newton. Se for velocidade, vai valer 1 metro por segundo. Alguma unidade vetorial, tá? Esse vetor vale 1. Esse vetor, ele vai ser chamado de versor x. Tá? E na vertical, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou botar aqui um vetorzinho para cima, tá bom? Chamar de y, tá? Y é igual a uma unidade vetorial, só que na vertical, né? Então, eu vou chamar de versor y. Então, o que é um versor? O versor, ele é um vetor de módulo unitário, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. O que são versores? São vetores de direção xy, x e y, né? Ou seja, horizontal e vertical, com módulo de uma unidade vetorial. Ou seja, galera, se você for analisar o que é o versor, ele é uma unidade de medida, tá? Ele é uma unidade de medida. Aí, o que eu vou fazer com essa unidade de medida? Eu vou escrever um vetor usando ela. Por exemplo, vamos escrever alguns vetores aqui. Eu vou escrever um vetor aqui. Pronto. Eu vou chamar esse vetor de vetor azão. Azão. Como é que eu vou escrever o vetor azão usando o versor? Bom, para eu escrever o azão, eu usei duas casinhas para a direita, na horizontal. Então, eu vou dizer que o vetor azão, ele é igual a duas casinhas para a direita. Ou seja, dois versores. Tem alguma galera, tem alguns de vocês depois até coloquem aí no chat se quiserem, tá? Que devem ter visto esses versores com as letras I e J. É a mesma coisa, tá, gente? I e J. Eu gosto de usar o xzinho e o yzinho já para você saber que cada um está num eixo. Eu acho que é mais interessante a gente trabalhar dessa forma, tá bom? Beleza. Deu para entender? Vamos escolher outro. Vamos fazer outro? Vamos fazer outro. Agora presta atenção no que eu vou fazer, gurizada. Olha esse vetor. Esse é o B. Para eu desenhar o vetor B, eu tive que usar três caixinhas. Certo? B, eu tenho que usar três caixinhas. Só que tem um problema, gurizada. Como é que eu vou escrever que o versor está apontando para o outro lado? Olha, a gente sabe, imagina o que vai fazer, né? Se eu usei para a direita positivo, então se eu chamei o A de 2x, o B, ele vale 3x. Certo? Só que negativo. Eu vou dizer que ele é negativo. Deu para entender? Agora, e se o vetor for vertical? Mesma coisa. Você já imagina, né? Vamos fazer um vertical aqui. Vou fazer esse aqui.
e esse aqui, ó. Era pra... Faz de conta que é 3, tá? Faz de conta que é 3. Vamos lá. Esse aqui vai ser o vetor. Peraí, deixa eu colocar os nomezinhos dele, senão vai zoar o barraco. Esse aqui vai ser o vetor C. E esse aqui vai ser o vetor D. Então, eu vou escrevê-los. Vamos lá. Para cima, positivo, tá, galera? Então, ó. Vetor C. Duas flechinhas, dois quadradinhos para cima, tá? É que o meu desenho tá mal feito. Eu queria que ele tivesse aqui, ó. Aqui, tá? Então, 2x para cima. E o vetor D, 2x não, né? 2x não. 2y, perdão. Porque agora eu estou usando o versor vertical. Duas casinhas para cima. O D são 3 casinhas para baixo. Então, menos 3y. Tá certo? Então, vetores horizontais, eu uso o versor x, positivo para a direita, né? Então, a gente está usando a ideia de que para a direita é positivo e para cima também. Porque isso tudo acaba virando equação, né, gente? Por exemplo, daqui a pouco a gente vai ter que representar a velocidade por vetor. Então, se a velocidade está para cima, se ela está para baixo... Aqui faltou um mais, espera aí. Perdão. Agora, olha que legal. Essa parte aqui é legal. Ó. E se o vetor for um vetor tortinho? Por exemplo, daqui até aqui. Pronto. Esse aqui vai ser o vetor E. Esse aqui vai ser o vetor E. Ó. O que eu vou fazer agora, gurizada? Bom, o vetor E, ele vai ser descrito a partir do eixo horizontal, porque ele está indo para a direita, e do eixo vertical, porque ele está indo para cima. Então, toda vez que o vetor estiver apontando para uma diagonal, vamos colocar dessa forma, você vai ter que descrevê-lo usando as duas informações, tá? Então, a gente vai dizer assim, ó, o vetor E, aqui, peraí que eu esqueci de colocar uma setinha. O vetor E, ele tem 3 versores na horizontal. Conta aí, os quadradinhos na horizontal. E 2 quadrinhos na vertical, para cima, né? Percebam que os dois estão positivos. Os dois estão positivos, tá? Beleza? Vocês estão percebendo, na verdade, né, gurizada, que quando você escreve assim, ó, 3x mais 2y, o que você está falando são os lados de um triângulo retângulo. Estão vendo, ó? O vetor em si é a hipotenusa. Então, por exemplo, se você sabe que um lado mede 3, que é aqui, ó, isso aqui mede 3, concorda? E você sabe que a vertical mede 2, que é o 2y, o vetor você calcula por Pitágoras, tá? Estão percebendo? Então, o que é o versor? Eu costumo brincar que é o seguinte, né? O versor é triangulizar o vetor. Você dá os catetos do vetor, pensando que o vetor é uma hipotenusa. É claro, né, que às vezes o vetor é só quando ele está na vertical ou horizontal, você não precisa disso, né? Quer ver um outro? Vamos pegar um outro exemplo. Vou pegar um aqui, ó. Faça bastante força aí na sua imaginação. Imagina que isso é uma reta, tá? Olha que vetorzão. Despencando. Despencando o vetor.
Esse aqui vai ser o vetor F. Como é que eu escrevo esse vetor a partir dos versores? Bom, ele está andando uma casinha para a direita, na horizontal, né? Então é 1x. Mas, ao mesmo tempo, ele está caindo 4 casinhas para baixo. Então, menos... Isso, olha lá, estão respondendo aqui, o pessoal já respondeu. Tá, só para a pessoa que respondeu a resposta, você só tem que trocar. Primeiro você escreve o x, tá? Primeiro o x e depois o y. Então fica x mais menos 4y. Mas é isso aí. Deu para entender o que é o versor, gente? É você triangulizar o vetor. Então imagina que aquele vetor é uma hipotenusa. Se ele é uma hipotenusa, quais seriam os catetos? Os catetos são os versores, tá? Os comprimentos deles, né? A questão do sinal, né? É claro que para você escrevê-lo dessa forma, você precisa ter uma grade dessa. Então, nos exercícios em que isso será exigido, né? No vestibular não cai muito isso. É que nem eu falei para vocês, né? Você não vai encontrar uma questão de vetor. Porque na física, vetor ele entra simplesmente na física, né? Ele chega chegando. Oi, cheguei, eu sou o vetor. Seus arrombadinhos. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender o que é versor? Fechou? Maravilha? Beleza. Ah, deixa eu escrever aqui, né? Observação. O módulo do vetor... Opa. Aqui. O módulo do vetor é calculado por Pitágoras. Por exemplo, vamos supor que você queira descobrir qual é o tamanho desse vetor aqui, ó. Quanto ele mede? Então você vai dizer o seguinte, você vai falar o seguinte, ó. Você vai falar aqui, e ao quadrado, que é o vetor, né? É igual. Quanto que vale os catetos dele, gente? Alguém pode me dizer quanto vale os catetos desse vetor? Catetos. Lembra que os catetos são os versores. Isso, galera. Boa. 3 e 2, perfeitos. Então, você vai fazer 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 9 mais 4, 13. Então, o tamanho daquele vetor é a raiz de 13. Deixa assim, né? Claro, né? Tá? O comprimento do vetor, né? O módulo, aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Isso aqui é a raiz de 13, que mede. Tá? Ou seja, a gente tá tentando trazer para o vetor uma cara de geometria, né? Percebem essa tentativa, né? De você transformar o vetor numa figura geométrica. E no caso, qual é a figura geométrica que a gente ama na matemática? O triângulo retângulo. E por que eu amo o triângulo retângulo, né? Por vários motivos. O primeiro deles se chama Teorema de Pitágoras. Então, se a gente enxerga triângulos retângulos, a gente enxerga ali o teorema. E também porque no estudo do triângulo retângulo, na matemática, vocês vão esbarrar com o seno, o cosseno e a tangente. E a física adora trabalhar com relação de triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma maneira de você triangulizar o vetor que não é essa. Essa daqui a gente já sabe como é que faz.
tá? Eu vou fazer uma outra coisa com o vetor, mas vocês vão perceber que é a mesma coisa do que o que eu acabei de fazer, que é a decomposição, tá? Então podem tirar print. Vamos lá. Decomposição de vetores. A decomposição de vetores, galera, também é uma triangulação. Ixi, não. Não dá. Triangulizar. Pronto. Triangulização do vetor. Como assim? Considera um vetor qualquer A. Então, eu não vou mostrar primeiro essa figura, depois eu mostro. Imagina que você tem um vetor. Então, imagina que você tem um corpo. Vamos tentar contextualizar, vai. Imagina que você tem um corpo. E você sabe que tem uma força agindo nesse corpo. Tá? Tá aqui. E, obviamente, como toda força, ela vai acelerar o corpo, não vai? Tá? Ela vai acelerar o corpo e pode fazer o corpo andar em uma, duas ou três dimensões, certo? Vamos imaginar que ele vai andar em duas dimensões, tá? Então, eu posso olhar para essa força e perceber que existe uma parte dela que puxa o corpo para a direita e uma parte dela que puxa o corpo para cima. Concorda? Quando você faz isso, você está dando para o corpo um referencial. Isso aqui é um sistema de coordenadas, x e y, certo? Concorda? Tá. Agora para pensar. O vetor é um segmento de reta. Então ele tem um tamanho. Ele tem um tamanho. Se ele tem um tamanho, eu posso usar esse tamanho para geometrizá-lo. Então, eu observo que esse vetor, ele pode ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Certo? Onde eu posso observar que um dos catetos tem exatamente esta medida aqui, ó. Tem esta medida. E o segundo cateto tem essa medida aqui, ó. Né? Ele está paralelo ao cateto ali, tá vendo? Ó? Paralelo ao cateto. Tá. O que a física criou? A física criou o conceito de componente do vetor. Componente. O que é uma componente do vetor? É um pedaço do vetor. Mas não é qualquer pedaço, gente. Não é tipo assim, você vai pegar o vetor, vai fazer assim, vou quebrar em 3 pedaços. Você tem uma componente aqui, ó, outra aqui e outra aqui. Não é isso não, tá? Tá, por favor. O que é o componente do vetor? É a projeção do vetor no eixo X. Então, ó, pega o vetor aqui, ó, tá vendo? Ó? Projeta, tá vendo a ponta dele aqui? Projeta a ponta no eixo X. Tum. Isso aqui, ó, é a projeção horizontal do vetor. Então, vou escrever aqui, ó. Projeção horizontal do vetor. A gente costuma usar o índice X. Então, por exemplo, se o vetor que eu estou usando é força, eu vou chamar isso aqui de Fx. Ou seja, é a parte da força que puxa ele para a direita. Tá aí.
Beleza? Agora, o vetor vertical vai chamar, vocês já imaginam, né? Projeção vertical do vetor. Ou FY, né? Vamos chamar de FY. É a parte da força, no caso, que puxa ele para cima. Ou seja, né? Por que é difícil trabalhar com movimentos dessa natureza, gente? Porque são dois problemas em um. Vocês vão ver que a gente tem que fazer lei de Newton para o eixo X, lei de Newton para o eixo Y, sorvetão para um lado, sorvetão para o outro. Cada eixo vai operar de maneira meio que independente. Tanto é que na próxima aula a primeira coisa que a gente vai falar é o princípio da independência dos movimentos. Tá? São duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas cada uma separada da outra. É um negócio bizarro. Tá? Aí você fala assim, bom, mas o que isso tem a ver com seno, cosseno e tangente? Então vamos lá. Vamos lá. Ó, vamos desenhar os vetores aqui. Então aqui eu tenho o vetor x. Agora eu vou desenhar os vetores de uma tal maneira. Lembra da regra da poligonal fechada? O vetor fx e o vetor fy são componentes do vetor f. Então, se eu somar os dois, eu tenho o vetor resultante. Então, ó, uma coisa muito importante que você aprende aqui é o seguinte: os vetores, as componentes, quando somadas, me dão o resultante. Por Pitágoras, né? Tá? A gente estudou na aula passada que o Pitágoras, ele é um caso particular daquela formulona. Tá? Agora, olha onde entra a trigonometria, gurizada. Agora há pouco, a gente estava dizendo que eu posso calcular não, né? Eu posso escrever o fx de acordo com o tamanho do vetor na horizontal, não é? Foi isso que eu fiz agora. O versor é isso. E o fy é o tamanho do vetor na vertical. Agora eu vou fazer uma outra proposta. Vamos imaginar que o vetor f, ele forma com a horizontal um ângulo θ. Se eu conheço esse ângulo, eu consigo usar seno, cosseno e tangente para relacionar os vetores. Então, por exemplo, eu posso dizer que o seno do ângulo θ é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, eu posso dizer que a minha componente vertical, FY, ela vale F seno de θ. Você vai usar isso tanto que uma hora você vai decorar. Isso vai ser automático na sua cabeça. Mas eu te aconselho a observar como é que a gente chega nessa questão, né? Porque principalmente para quem não está acostumado a trabalhar esse assunto, tá? Então, vai ter exercícios em que você vai precisar fazer essa conta. Ele vai te dar o ângulo, vai te dar o seno, e você, por alguma razão, vai ter que calcular a projeção vertical, tá? A projeção vertical, ou componente vertical, tanto faz, tá? E a horizontal? Se você observar a horizontal, que é o amarelo, ele é o cateto adjacente ao ângulo θ. Ó, o ângulo θ ele está aqui, ó. Aqui está o ângulo θ, ó. Se o FY é o cateto oposto ao θ, o FX é o cateto adjacente. Então, para o FX, eu vou usar o cosseno. Eu vou dizer que o cosseno do ângulo θ é Fx sobre F. Tá? Portanto, a projeção horizontal do vetor
é F cosseno de θ, tá? E uma terceira possibilidade, que em algumas situações a gente usa, é a tangente do ângulo. A tangente a gente usa quando a gente quiser relacionar os dois componentes vetoriais, sem a resultante. A resultante é o F, né? Aqui a gente fala que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Cateto oposto. Então, vocês vão ver que tem exercícios em que ele te dá um vetor e pede outro. Então, por exemplo, ele te dá a componente horizontal e pede a vertical, ele te dá a hipotenusa e pede a horizontal, enfim. Tá? Vai ter situações em que vocês vão usar essas fórmulas. Vocês vão, à medida que as coisas vão acontecendo, vocês vão percebendo. Tá? Quando a gente vê isso sim pela primeira vez, né? Mesmo que você não tenha visto pela primeira vez, mas seja um assunto que você não entenda muito, fala, meu, mas onde eu vou usar isso, né? Nos problemas, isso é super comum. Usar decomposição vetorial para nós é impossível resolver certos problemas se você não conseguir, se você não fizer isso, tá? Depois vocês vão vendo. Tudo bem? Perguntas? Dúvidas? Maravilha, então, galera.